Você disse que ele começou investindo, olha que interessante pra galera nova que tá vendo aqui o podcast. Você falou uma vez que ele começou na década de 70, passou 8 anos aportando, passando sufoco, então tipo, viu os amigos comprando casa, carro, viajando, e ele não, ele focou 8 anos aportando, porque ele queria ter um gerador de renda. Uma renda passiva. Uma renda passiva. Eu já escutei algumas pessoas falando mal de dividendos, que eu também tenho parte da minha carteira em dividendos. O pessoal, mas demora muito tempo, não sei o quê, tal. E ele conseguiu gerar um patrimônio que gera uma renda todo mês, porque ele conseguiu poupar, né, e ficar investindo. Será que esse não é um dos, já trazendo para um lado que eu queria te perguntar, será que esse não é um dos maiores problemas do investidor brasileiro, talvez mundial, mas brasileiro, de não ter paciência? Porque a gente está falando de 8 anos, cara. 8 anos é não tempo é só pra isso. caramba, cara. Taxa de juros altíssima. Qual é a conta que é óbvio que o cara vai fazer? Pra que eu vou correr risco? Um negócio que eu perco o meu sono, fico rico, fico pobre todo dia, uma surpresa diferente. Se eu tenho aqui 11, 12% me garantido. E lá ele já chamava renda fixa de perda fixa. Ele falava, vocês vão ficar pobres, perder o poder de compra se ficar na renda fixa. Mas você não acha que o investidor brasileiro, esse é um ponto que a gente tem que bater muito, né? Ele não entendeu que você vai enriquecer, porque tem até aquela expressão, a bolsa não enriquece ninguém e tal. Não, realmente, você tem que trabalhar, sim, gerar um estoque para investir. Uma renda ativa, né? Uma renda para investir em boas coisas pagadoras de dividendos. E quando eu pesquisei sobre a história da vida do Bar, sobre você falando sobre isso, eu percebi muito essa questão de você ficar fazendo aportes, não sacar, você fica revoltada quando alguém pergunta, né? O dividendo da boa parte reinvestido, e aí isso vai gerar uma bola de neve, né? A gente vai deixar você voltar na explicação da AGF, mas eu guardei aqui isso de, 8 anos aportando, cara. Exatamente. Quem aguentaria, E sozinho, né? Não tinha informação, porque hoje tem muitos buy and holders na internet, né? Acho que todo mundo aqui tem uma filosofia de buy and hold. Mas hoje existe essa cultura que a gente criou. Antes era tipo você contra uma manada de mão de alface, né? Exatamente. Mas segue aí falando de onde veio esse lapso do Luizão? O que ele fez, na verdade, é seguir a matemática. A matemática é implacável, gente. Qual que é a variável que é exponencial, que está elevada? É o N, é o tempo. É o tempo, galera. Porra, seu desgraçado. Aqui a gente gosta de ofender. Que a pessoa investe, vem pra gente. Por exemplo, depois a gente vai falar sobre ações, mas eu vou dar um exemplo aqui pra, tipo assim, fixar melhor na mente das pessoas que eu tô querendo falar. Você dá uma declaração, sei lá, as ações do Banco do Brasil estão num ótimo ponto de entrada, por exemplo. Aí o cara compra Banco do Brasil, 15 dias depois o cara vende e fala, puta roubada, assistir lá a Luísa falando do Banco do Brasil. É eu comprar que caiu. Eu sempre recebo essa mensagem. Cara, mas 15 dias, a gente tá falando aqui de 8 anos. Então a pessoa tem que tentar, por isso que a história de aportar todo mês, trabalhar muito, conseguir um valor e aportar e diversificar em boas empresas, vai te dar tranquilidade, né? Mas segue aí, senão a gente te interrompe muito. Mas essa questão de 8 anos me marcou. Não, mas é interessante isso. Eu já ouvi uma crítica assim, não, porque é fácil falar de longo prazo, né? Qualquer coisa, não, mas eu comprei, caiu uma arma, não, eu comprei pra longo prazo. Cara, o público do longo prazo é o mais difícil de você lidar. Porque é o cara que vai ter que acreditar que o negócio vai dar certo justamente nos próximos 5, 6, 7 anos. É um cara que tem que estar muito fidelizado, tem que acreditar muito na estratégia. Já foi feita uma pesquisa numa corretora e depois a gente pode até levantar essa pesquisa e trazer alguém só pra falar sobre isso. Que ela olhou que as melhores rentabilidades estavam na turma que morreu, né? Porque esqueceram a carteira. E eu vou trazer essa pesquisa. Igual eu no último podcast. E aí a ação vai... Porque o cara que compra Banco do Brasil e fica tentando tradar, ele vai errando, né? Como Banco do Brasil. Agora, se você compra ações de boas empresas, aí daqui a pouco você vai falar sobre essa questão de dividendo, e você vai montando uma carteira, essa carteira te gera rendimento, aí você compra mais, vai montando, compra mais. Cara, isso gera em 20, 30 anos um negócio poderosíssimo, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Mas fala que É por isso que eu chamei o livro de buy and foda-se, do tipo, mano, decidiu virar sócio dessa birosca, agora deixa essa birosca trabalhar pra você e não fica... Porque as pessoas, elas têm essa maneira de ser auditores das empresas, já tem a auditoria lá, vai trabalhar.